Olá, você que nos acompanha a mais um Canal Rural Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre o Conselho Consultivo Agrosustentável, onde trabalham pessoas voluntárias. Aqui conosco, Marcelo Morandi, ele que é assessor de Relações Internacionais da Embrapa. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui nos nossos estúdios, do Canal Rural em Brasília. Como é que é? São todos voluntários, mas pessoas altamente qualificadas, São pesquisadores, professores, universidades e também fundações. Que trabalho é esse? Qual a proposta de vocês? Bem-vindo. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Exatamente. É muito importante porque a gente tem COP, o Brasil está cada vez mais conquistando mercados internacionais. Nessas aberturas vem a questão da sustentabilidade, tem mercado europeu com imposições muito sérias sobre os produtos agropecuários brasileiros que são exportados para aquele mercado. Então vamos começar falando do CCAS. Bom, acho que você definiu muito bem o CCAS, O CCAS é uma reunião de especialistas de diferentes instituições. Nós temos professores universitários, nós temos pesquisadores de diferentes instituições, como a Embrapa, como o Instituto Agronômico, como outras instituições de pesquisa no Brasil, que se reúnem para discutir a questão de sustentabilidade. Então, é um grande diálogo de especialistas, onde a gente pretende utilizar então, o conhecimento científico, aquilo que está sendo gerado nessas diferentes instituições, aquilo que está sendo discutido no mundo científico, traduzir isso para posicionamentos, para organizar essas informações de forma que isso esteja acessível aos públicos interessados em agricultura, tendo como base o conhecimento científico. Então é uma grande reunião de especialistas que dialogam, que trabalham em prol de construir conhecimentos e construir posicionamentos que coloquem a agricultura dentro dessa base de conhecimento científico que são gerados nessas diferentes instituições. Bem, como a gente disse, você é da Embrapa, seguramente devem compor também outras instituições importantes e não se faz sustentabilidade sem pesquisa, sem investimento, sem tecnologia e inovação. Nesse segmento, quem mais está com vocês no CCAS? Exatamente. Então, assim, é uma reunião que tem pessoas ali de diferentes universidades no Brasil, além da Embrapa, além de mim, tem vários outros colegas da Embrapa, mas nós temos pessoas da Unicamp, nós temos pessoas da Exalc, nós temos pessoas de outras universidades no Brasil, nós temos pessoas de outros institutos de pesquisa, institutos de pesquisa estaduais, nós temos, por exemplo, especialistas do Ministério da Agricultura, Então, nós temos um conjunto grande de especialistas que trabalham nas suas instituições, desenvolvendo pesquisa, ciência sobre sustentabilidade na agricultura e que nesse fórum de discussão, que é o CCAS, a gente se reúne, a gente troca ideias, a gente discute, a ciência ela é feita pelo debate, ela é feita pela discussão, ela é feita por ideias contrárias que se encontram e são buscados caminhos. Então, nesse grupo, a gente quer promover exatamente esse diálogo da ciência, trazer essas diferentes instituições, todos os projetos que cada um está realizando, está executando, como que a gente traduz isso para um conhecimento que saia ali do mundo acadêmico e se transforme num conhecimento que seja de acesso às pessoas interessadas em agricultura, seja o próprio agricultor, seja as associações de agricultores, seja o próprio poder público, sejam outros tomadores de decisão em agricultura, seja a própria sociedade de forma geral, em termos de informar a sociedade do que a ciência tem feito em termos de busca por sustentabilidade na agricultura. A gente sempre sabe que tem muitas dúvidas, tem muitas notícias que circulam, e que muitas vezes não tem embasamento científico. Então, o papel dessa reunião de especialistas é exatamente isso, é promover, trazer esse diálogo científico por um nível que seja adequado para a sociedade ter acesso a essa informação. Agora, o curioso é por agregar uma mão de obra tão especializada, realmente vocês não recebem absolutamente nada por isso? Não, é um fórum de especialistas voluntário, onde nós temos especialistas de diferentes áreas do conhecimento ligado à agricultura,
E cada um tem as suas instituições, cada um trabalha nos seus projetos, nas suas instituições, e no CCAS é uma forma da gente reunir, trocar ideias, fazer diálogo, né? Fazer discussões de temas específicos, avaliar estudos que são publicados, que saem, seja no Brasil, seja no exterior, né? Avaliar esses trabalhos e olhar como que esses trabalhos estão convergindo, quais são as críticas que estão sendo trazidas, como que a gente pode moldar novas pesquisas para responder a questões que são trazidas, né? Então é um fórum voluntário de especialistas para discussão. Muito bacana, porque vocês não ficam só ali dentro daquele universo da universidade. Vocês pegam aquilo e jogam para frente para que chegue realmente lá na ponta a quem realmente pode se beneficiar desses estudos, né? Agora, quando você me disse aí da questão dos fóruns, isso depois de convergido, de concluído, vira o quê? É apresentado como, por exemplo, nós temos aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vocês levam isso para essas entidades, isso chega ao Congresso Nacional como proposta legislativa, vira lei. Qual que é o destino do resumo desse trabalho? Certo. Tem várias ações que são feitas, por exemplo, na elaboração de documentos de posicionamento, como por exemplo agora sobre a COP30, né? A gente discutiu, né, o que a gente pensa em termos de agricultura, quais são os princípios que a gente quer colocar de sustentabilidade para levar isso para a COP30. Todas as instituições estão discutindo isso, a Embrapa está discutindo isso, né? A Embrapa está, inclusive, agora lançando em maio uma jornada pelo clima, as universidades estão discutindo isso, as instituições de pesquisa estão discutindo. Então, nesse fórum, a gente trouxe todas essas visões de diferentes instituições e elaboramos uma síntese, né, ali com alguns princípios, que são princípios comuns, né, que esse grupo está levando. Então, isso a gente encaminha, seja, por exemplo, para a mídia especializada que vai difundir isso, seja, por exemplo, para tomadores de decisão, né? Então, por exemplo, para o Congresso Nacional, para deputados que estão ligados a isso, ao IPA, eles vão receber, né, informações como essa, tanto das nossas instituições, como, por exemplo, essa síntese, né, que o CCAS está fazendo e outras instituições estão fazendo, de forma, então, que a gente consiga promover essa agregação, né, para que a gente não fique com discursos também soltos, né? Então é muito importante, né, a gente ter um fórum como esse que une diferentes instituições, que a gente consegue agregar informações, a gente consegue trabalhar as informações de uma forma que seja mais ampla, né, esse processo. Eventualmente a gente também participa, por exemplo, de audiências públicas, de discussões, de palestras, né? Cada um às vezes pela sua instituição, né? Mas muitas vezes o convite chega por esse fórum, né? Porque é um fórum que, como tem um conjunto grande de especialistas, né? É um fórum que tem ali uma possibilidade muito grande de trabalhar diferentes assuntos dentro da sustentabilidade da agricultura. Lembrando que o Marcelo citou aqui o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, ele congrega mais de 50, em torno de 54 entidades que representam amplamente o setor produtivo, tanto da agricultura quanto da pecuária, quer dizer, vocês também levam essas contribuições até o IPA. Você falou também assim que esse fórum vai apresentar propostas junto à COP, né, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. Você pode adiantar para a gente mais ou menos o que vocês já estão desenhando para esse mega evento? Sim. O fórum em si ele não vai apresentar uma proposta como o CCAS em si, mas nós reunimos, né, a partir dos especialistas que congregam dessas diferentes instituições, alguns princípios importantes que devem ser levados para pautar um posicionamento das representações da agricultura. Vou te interromper. Quais são esses princípios? Nós temos ali, são 9 princípios, né, que nós colocamos. Que o primeiro deles, que eu acho que resume muito, né, todo o nossa intenção dentro do CCAS, é a questão da gente ter a base em ciência, da gente levar essas discussões, de todas as discussões da necessidade de se buscar sustentabilidade, de se mudar a forma de se produzir, mas isso tem que ter um embasamento científico, tem que ter um embasamento em ciência, para que a gente não acabe em barreiras não tarifárias, em barreiras de outras naturezas, né, que não dizem respeito a, de fato, aquilo que a ciência está dizendo
como deve ser construída uma agricultura sustentável. Então esse talvez seja o princípio principal. Ok, eu vou pedir um tempinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando de ciência. Até já. Olá, seja bem-vindo, você que chegou agora ao canal Rural Entrevista. Estamos recebendo aqui nos estúdios em Brasília Marcelo Murandi, ele que é integrante do Conselho Científico Agro Sustentável e também é membro da Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa. O tema central, sustentabilidade. A gente estava falando de ciência, que é importantíssimo o setor do agro caminhar aí sobre os trilhos da ciência, né? Exatamente, né? Então, para que a gente tome decisões corretas, né, de como produzir mais e melhor e de como alcançar mercados, né, hoje nesse ambiente, nós precisamos ter uma base científica muito forte. Então esse talvez seja o principal princípio que a gente quer levar. Quando você fala base científica muito forte, quer dizer a pesquisa? Quer dizer a pesquisa, quer dizer a tecnologia, quer dizer, por exemplo, inovação. A inovação. Quando eu produzo um determinado produto, qual é a melhor forma de produzir aquele produto em termos de ganho de eficiência, de produtividade e de preservação ambiental e de sustentabilidade. Sustentabilidade é um conjunto muito amplo. A gente fala muito só das emissões de gás de efeito estufa, isso é um componente. Mas nós temos todo um outro componente maior dentro do sistema de produção de sustentabilidade, que envolve inclusive a questão econômica, a questão, ou seja, de eficiência de produção. Questão, né? social. A questão social, de inclusão, de acesso à tecnologia, de capacitação de quem vai estar lá na ponta usando essa tecnologia, e a questão, obviamente, ambiental. Né? Então, a gente ter tomadas de decisão com base em ciência, elas são fundamentais para que a gente tenha uma agricultura sustentável e uma agricultura reconhecida como sustentável, porque a ciência ela tem uma abrangência global, né? Então, quando a gente consegue mostrar cientificamente os processos de produção que nós estamos fazendo, isso nos reforça a nossa também identidade, a nossa imagem como produtor. Né? Então, é muito importante um fórum como esse, né, de especialistas científicos que estão trazendo esses conhecimentos e levando isso também, por exemplo, para fóruns internacionais de discussão, para que a nossa ciência, a nossa forma de produzir seja reconhecida internacionalmente, mas seja reconhecida com base, né, num conjunto comum de conhecimento que é a ciência. Então, acho que esse talvez seja o grande foco nosso, né, de traduzir, né, a nossa agricultura, especialmente a agricultura tropical, que é ainda pouco conhecida internacionalmente, por incrível que pareça, em termos científicos, né? Ainda tem muitas questões que são ditas, toda a base anterior foi desenvolvida no clima temperado. É uma agricultura mais difícil de ser trabalhada, de ser desenvolvida por ser tropical? Nós temos desafios, nós temos vantagens, mas nós temos grandes desafios. Os nossos solos tropicais, eles são naturalmente mais pobres, na grande maioria. Nós temos algumas fatias aqui de solos naturalmente férteis, mas o nosso grande, por exemplo, cerrado, eles são solos naturalmente pobres. São solos ácidos, são solos ricos em alumínio, né? Então, nós temos um desafio muito grande de produzir nesse solo, mas nós aprendemos a dominar isso. Nós aprendemos a produzir, nós desenvolvemos variedades adaptadas a esse ambiente. Mas nós temos vantagens. Nós temos, por exemplo, uma grande vantagem que hoje nós conseguimos fazer 2 safras, 3 safras no mesmo ano, porque nós não temos a limitação, por exemplo, do inverno. Mas isso também nos traz desafios, como nós temos vegetação crescendo o ano inteiro, plantas sendo produzidas o ano inteiro, nós temos uma pressão de pragas, de doenças maior. Nós temos uma pressão, por exemplo, de manejo adequado do solo para que a gente não esgote esse solo, para que não promova a erosão desse solo, maior do que em regiões de clima temperado. Ou seja, nós temos um modelo de agricultura que é diferenciado. E nós precisamos, e isso a gente tem feito, a ciência brasileira tem feito, a Embrapa, os institutos estaduais, as universidades, ao longo desses últimos 50 anos, promoveram uma grande revolução na agricultura brasileira, produzindo exatamente esse conhecimento de agricultura tropical. Agora a gente precisa levar esse conhecimento para essas grandes discussões climáticas, de mostrar, olha, a nossa agricultura tropical, da forma como a gente está produzindo, com base nesses conhecimentos, nessas tecnologias que foram desenvolvidas, elas contribuem para a redução da crise climática. Elas não são um fator de aumento da crise climática quando é bem feito.
Agora, eu penso que esse é um dos pontos mais importantes da nossa conversa, porque o Brasil vem trabalhando com muita força na abertura de novos mercados, além da ampliação daqueles já existentes. Tem a COP30, mas tem muitas nações, muitos parceiros bilaterais, parceiros comerciais, que às vezes ainda têm uma certa resistência com relação a essa questão da sustentabilidade. Então, agora é hora de provar. Isso, não adianta a gente falar que a gente é sustentável. A gente tem que mostrar com números. E números críveis. Números que são dentro de uma metodologia que é aceita internacionalmente. Não adianta a gente criar jabuticabas aqui. Falar, não, vamos criar uma nova forma de medir tudo. Nós temos que criar novos mecanismos de mostrar que aquilo que nós estamos fazendo está contribuindo. Já temos isso? Em grande parte temos. Nós já temos muito conhecimento em agricultura tropical, muitas métricas dentro, usando a mesma base metodológica, que são as bases, né, por exemplo, do IPCC, que são as bases internacionais, são utilizadas, por exemplo, para medir as emissões de gás de efeito estufa, mas já com os nossos elementos tropicais. Já considerando, por exemplo, a nossa segunda safra, já considerando os nossos tipos de solo. O que está acontecendo hoje por parte dos outros países exigindo que o Brasil ainda não alcançou? Aí eu acho que nós temos um grande desafio nisso, rastreabilidade. A rastreabilidade ela é fundamental. Quando a gente está falando, nós temos uma produção sustentável, seja de soja, seja de carne, seja do que for, como que a gente mostra que essa produção é sustentável? O primeiro ponto é sabendo, de onde está vindo essa soja? Como que ela está sendo produzida? Se eu não tiver rastreabilidade, eu não consigo mostrar isso. E aí, eu posso, se eu não tenho rastreabilidade, é muito fácil eu associar com desmatamento, eu associar com outras práticas inadequadas. Então, a rastreabilidade ela é fundamental. Se a gente conseguir fazer essa rastreabilidade, nós já temos mecanismos, óbvio que eu falei, nós já temos, mas a ciência ela é um progresso contínuo, né? A sustentabilidade também é uma jornada, não é um episódio. Mas nós já estamos muito avançados em conhecimento. Nós temos muita ciência em agricultura tropical. Mas nós temos, por exemplo, desafios como esse de rastreabilidade. Quando a gente conseguir mostrar a rastreabilidade, a gente vai achar aonde que a gente está fazendo muito bem e mostrar isso com números e também localizar os pontos que a gente ainda precisa melhorar. A rastreabilidade, de uma maneira mais simples, é como se tivesse que organizar numericamente as cadeias produtivas, as informações talvez diárias, semanais, mensais, anuais, de uma maneira assim, num tempo recorde. Não diria num tempo recorde, mas sim, é organizar toda a cadeia produtiva. Eu preciso saber o que está sendo produzido, como e aonde. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns que a gente já tem, alguns exemplos muito positivos que a gente já tem. A cadeia do algodão. Hoje a cadeia do algodão ela tem uma rastreabilidade imensa no Brasil, né? Nós temos hoje já camisas lá na ponta, feitas de algodão, que você pode saber de onde aquele algodão foi produzido. Sabe todo o histórico dela. Como, aonde desde lá do campo até a indústria, até o consumidor. Até o consumidor. Nós temos um outro exemplo importantíssimo no Brasil, biocombustíveis. Por exemplo, o etanol de cana hoje, eu vou te dizer que mais de 90% dele é rastreado. Nós sabemos aonde a cana foi produzida, como que ela foi produzida, porque nós temos um mecanismo de certificação para isso, que é o mecanismo do RenovaBio, que certifica. E esse mesmo mecanismo serve também para soja, que vai virar biodiesel, serve para milho, que vai virar etanol, serve para outros produtos também. Eu estou dando um exemplo da cana, que é talvez o que esteja mais avançado. E a carne? A carne nós ainda temos um desafio grande. Nós já avançamos muito, especialmente na parte final, ou seja, a parte ali da engorda final, da terminação, a gente já consegue rastrear bem para chegar lá no frigorífico já sabendo a origem. Mas nós ainda temos as etapas anteriores. Digamos, aqui, do meio para trás. Isso. Sim. Que nós ainda precisamos avançar muito nessa rastreabilidade. E esse talvez aí seja um desafio muito importante que você colocou. A pecuária talvez seja o nosso maior desafio, né, em termos, quando a gente está falando agora de COP, de mudanças climáticas. Porque a pecuária, ela tem um posicionamento em termos de emissões de gás de efeito estufa muito importante dentro da emissão total da agricultura. Dentro da emissão total da agricultura, contabilizados nos nossos inventários, formalizados, etc., dentro dos nossos compromissos com o Brasil,
a pecuária responde por mais de 70% dessas emissões. Muita coisa, né? Então, a rastreabilidade na pecuária, associando com todas as tecnologias que nós já estamos desenvolvendo, por exemplo, de melhoria de pasto, melhoria da nutrição, encurtamento do ciclo, né? Hoje a gente abate, né, boi com um período muito mais curto, né, de vida, melhoria da nutrição, melhoria genética desse material, melhoria das condições também de pasto, né, de recuperação de pasto. O pasto é um papel fundamental em sequestro de carbono no solo, né? Então, se a gente consegue linkar todos esses elos da rastreabilidade com as tecnologias que nós estamos fazendo, nós vamos... Não é que a gente vai parar de emitir. Qualquer atividade econômica vai emitir gás de efeito estufa. A questão não está só nisso, é como que eu melhoro esse processo para reduzir essa emissão no máximo que eu posso e como que eu compenso isso sequestrando carbono. E a agricultura e a pecuária, né, a agricultura aqui no geral, é talvez o único setor econômico que a gente consegue sequestrar carbono de forma quase que natural, né, no sentido de que a fotossíntese faz esse processo. Mas não é qualquer tipo de produção. Daí entra de novo a ciência. É uma produção feita seguindo os princípios da boa ciência, da boa prática agropecuária. Um minutinho para a gente encerrar esse papo muito bacana. Cara, eu acho que assim, o recado que talvez o CCAS trouxe, né, e colocou nesse documento, como eu disse, que reúne várias instituições, vários especialistas, né? Ali a gente não está falando em nome de instituições, a gente está falando como especialistas, né? Mas representando, obviamente, as instituições. A gente traz uma mensagem muito importante ali, dentro desses princípios que a gente colocou. Nós temos uma grande oportunidade de mostrar o quanto nós estamos avançando na sustentabilidade da agricultura. E a COP pode ser uma grande oportunidade para isso, pode não ser uma grande vitrine. Mas nós precisamos fazer isso com base em ciência, nós precisamos mostrar aonde a gente ainda não está bem e precisa melhorar, e mostrar o rumo para isso, e trazer com muito orgulho tudo aquilo que a gente já fez e já avançou. Então acho que esse conjunto, né, de mostrar com orgulho o que a gente já fez e reconhecer aonde a gente ainda precisa avançar, eu acho que é uma oportunidade imensa de posicionar a agricultura brasileira, a agricultura tropical perante o mundo. Ok. Muito obrigado pela entrevista e a gente espera contar com você mais vezes aqui no canal Rural Entrevista. Obrigado, sempre um prazer. Então, nós conversamos com Marcelo Morandi, ele que é do Conselho Científico Agrosustentável e também da Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa. Tchau.